Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quanto tempo que eu não faço um vídeo, hoje resolvi tirar um tempinho pra gente bater um papo agora sobre temas que são deveras importantes aqui no nosso mundo, né? Nossos temas favoritos como secularismo, ateísmo, religião, né? Mitologias. Portanto, estou aqui de volta para a gente bater um papo sobre isso. Mas antes de tudo, marrete o like. O seu like, o seu apoio, ajude muito o meu trabalho diante da plataforma do YouTube. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar hoje sobre o medo e o conhecimento. E no meio de tudo isso, uma palavrinha mágica chamada de coragem. Porque no fundo, não adianta você ter somente conhecimento. Você tem que ter coragem para questionar aquilo que é o óbvio. É você olhar, veja as evidências. Você não pode relegar as evidências a segundo plano e ficar de vez com superstições que não têm prova nenhuma. Porque religião e deuses são simplesmente coisas de fé. Você tem que ter fé para poder acreditar nisso, porque você não tem nenhuma evidência, quiçá provas do que o seu livro religioso afirma, do que a sua autoridade religiosa fala em seus cultos e em suas missas. É muito difícil para mim olhar e verificar que tem pessoas que têm estudo, pessoas que são doutores, pessoas mestradas, pós-doutorados. As pessoas continuam ainda a relegar a ciência, relegar as evidências sempre a segundo plano. E continua ainda a acreditar em uma coisa que não tem nada de evidência. Muito pelo contrário. Tudo que a natureza nos mostra vai em confronto à ideia de qualquer livro religioso. Eu vou me ater aqui somente ao cristianismo, porque é a religião que mais predomina aqui no nosso país. Não vou nem falar aqui de outras religiões aí fora. O hinduísmo da Índia, que atualmente é o país mais populoso do mundo, com seus milhares de deuses. Tá? O budismo, que apesar de não acreditar em deuses, mas prega uma reencarnação. O espiritismo aí, tantas outras religiões pelo mundo afora. Mas é importante que se toque nesse assunto da coragem. Porque, mais uma vez, não adianta você ter só conhecimento, não tiver coragem. Porque eu conheço pessoas aqui no meu estado que são analfabetas, pessoas que não têm nenhum estudo, mas pessoas ateias. Porque essas pessoas tiveram coragem para questionar o óbvio que está na sua frente. Isso aqui simplesmente é o óbvio. Tá? Então é inacreditável como pessoas que estudaram biologia, estudaram astronomia, estudaram química, essas pessoas, sabendo de tudo isso daqui, das próprias evidências, a natureza nos mostra, a pessoa continua a acreditar por fé em deuses. Pessoas que trabalham no meio de tudo isso, pessoas que durante o dia trabalham com racionalidade, durante a noite relega tudo quanto é evidência para ir para a sua igreja, para orar, por medo de questionar. As pessoas querem ter uma vida pós-morte. Essa é uma promessa que é feita pela religião. A ciência não pode prometer isso daqui. A religião promete uma vida pós-morte para você e você se apega a isso com todas as suas forças. Porque aí fora a vida é dura. Os fatos existenciais são muito pesados para a maioria das pessoas no mundo inteiro. Essas pessoas, elas precisam de um acalento, de um suporte, de uma muleta. É para isso que serve a religião. Mas no fundo você sabe que isso daqui não tem evidência, que isso daqui não tem prova nenhuma. Você vive uma ilusão no meio de tudo isso. Tá? Então é muito importante, se repita mais uma vez, não adianta ter somente conhecimento, tem que ter coragem para questionar tudo isso. Porque quando você nasce, você é bombardeado por essas lendas, por esses mitos, pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus familiares, por toda a sua comunidade, no seu trabalho,
por toda a nossa sociedade. Ser bombardeado dia e noite. Você vai ligar a televisão, está lá, falando sobre isso. Você vai escutar um rádio, estão falando sobre isso. No seu dia a dia, os vizinhos estão falando sobre isso. E você vive com a mente dia a dia sendo permeada por esse tipo de ideologia, por esse tipo de mensagem mitológica. Isso aqui, minha gente, são mitos, mitos de criação, mitos de que existe um Deus aí fora. Mitologias estão por aí em todas as sociedades antigas. Todas criaram seus deuses. Nossos índios aqui, antes da chegada de Cabral, tinham seus deuses. Os índios norte-americanos tinham seus deuses. Todos tinham seus deuses. O povo nórdico tem seus deuses. Todos criam seus deuses para explicar o desconhecido. Isso aqui é uma forma de tentar explicar ultrapassada, muito antiga. Não pode perdurar isso daqui nos dias de hoje. Não pode e não deve, porque isso aqui, no fundo, é um atraso de vida. E se você for olhar, verifique mais e mais ainda como a ciência traz as provas para você e as pessoas acreditam porque não quer. Aliás, acreditar não é um verbo da ciência, é confiar porque tem provas e tem evidências. Se você olhar os denisovanos, verifique o povo tibetano. Lá no Tibete, eles têm percentual de DNA denisovanos. E esse DNA capacita e qualifica esse povo a viver e a se adaptar melhor às montanhas, onde o ar é mais rarefeito. Verifique os europeus. Os europeus têm de 1,5% a 4% de DNA dos neandertais. Estão lá. Tá? Estão lá. Isso mostra que a nossa espécie Homo sapiens, há um tempo atrás, andou cruzando com outras espécies. Cruzado com os denisovanos, cruzado com neandertais. Isso daqui tem uma marca no nosso DNA. A nossa espécie é uma espécie de Frankenstein, com outros DNAs de outras espécies, que conviveram com nós e cruzaram entre si em cavernas por aí. É tão fácil você observar isso daqui. A ciência te mostra através do genoma do DNA, te mostra com provas e evidências cabais sobre isso. E você não acredita nisso, você não confia nisso, você relega tudo quanto é prova a segundo plano para dar valor a uma superstição, a um mito que não tem nenhuma evidência. Muito pelo contrário, tudo que a natureza mostra vai em confronto a qualquer ideia de qualquer livro religioso, de qualquer religião. Portanto, não se esqueça, meu amigo e minha amiga, não adianta ter só conhecimento, tem que ter coragem para questionar. Se você tem conhecimento do que eu estou falando aqui, e você não questiona, é porque você vive com medo dos dogmas. Você tem medo de morrer e não ter uma outra vida para você viver eternamente. Mas isso daqui você sabe que no fundo é uma falácia, no fundo é uma grande ilusão. Tanto, grande abraço para todo mundo aqui e obrigado pela presença de todos.